Olá, estamos aqui hoje para comentar uma passagem do livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e a gente estava buscando uma mensagem que falasse primeiramente a mim, porque todas as vezes que a gente fala primeiro para nós. Quando falamos, nós somos o primeiro a ouvir, porque já internalizamos aquilo que estamos refletindo e o maior beneficiado somos nós mesmos, quando estamos repetindo, ouvindo, estudando aquelas mensagens que vêm ao encontro de nossos corações. Então, diante de tantas incertezas, como a gente vem falando hoje, a gente vem discutindo como é que vai ser o novo normal, quais são os protocolos que devemos estabelecer para voltarmos, irmos retomando a normalidade, as atividades, mas o medo, a angústia, as incertezas sempre estão presentes nos nossos corações, nos nossos raciocínios, porque ninguém domina plenamente o que está acontecendo. A ciência anda a alguns passos, a passos largos, procurando, buscando conhecer o mecanismo de como o vírus atua, e já conhece, já sabemos como é que a ciência, a medicina já sabe, os virologistas já sabem o comportamento de tudo que está acontecendo. Muita gente corre atrás das vacinas, dos medicamentos, dos medicamentos preventivos. E, infelizmente, ainda temos aqueles que se alimentam da discórdia, de pontos de vista antagônicos, para alimentar ainda mais a aflição no seio da humanidade. É lamentável que a gente ainda veja as pessoas podendo convergir nos ideais que falam da morte, que falam da vida, que falam do progresso, que fala do entendimento em torno de um caminho a ser trilhado, mas não, as pessoas por interesses, sabe lá o que, sabe-se lá quais, buscam polarizar, como se a vida coubesse polarização, como se evitar o medo pudesse ser motivo de discórdia. Paciência. As pandemias estão aí por causa disso também, porque a humanidade ainda é assim, ainda é egoísta, ainda pensa primeiro em si, para depois pensar no outro. E tem tantos outros que precisam das inteligências superiores, precisam das diretrizes e dos caminhos. Que Jesus os inspire, que Jesus os ampare e que possamos fazer a nossa parte. E dentro desse ideal de fazer a nossa parte, a gente está exatamente buscando as reflexões. E eu buscava alguma palavra no sentido de que algo para nos falar das nossas incertezas, algo para nos dizer que a única certeza que temos é o amor de Cristo, é o amor de Deus, são as leis inexoráveis. E achamos essa página, a questão, a lição 165 do livro Fonte Viva, que gostaríamos de refletir com vocês. A página é intitulada Não Duvides. E diz o seguinte, o Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 6, quando Tiago diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: em teus atos de fé e de esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Em teus atos de fé e de esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teu pensamento, nas realizações que empreendes,
procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A força dos teus pensamentos é coagulante nas realizações que buscamos empreender. Ela está dentro de cada um de nós, nas entranhas de nossa alma. E somente aquele que confia, que alimenta a sua confiança, consegue perseverar nos degraus para avançar adiante. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. A dúvida faz parte do plano externo, auxiliando essa ou aquela experiência material. Mas hesitarmos intimamente dissolve as nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Nós nascemos para a luz. Nós fazemos parte do projeto de amor que Deus criou para a humanidade. Então a gente não pode duvidar disso. Não podemos duvidar de si próprio, porque essa nossa dúvida, essa nossa hesitação perturba o auxílio divino em nós mesmos. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. O primeiro que busca nos ajudarmos somos nós mesmos, com a confiança, nos libertando das dúvidas, nos libertando das hesitações. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. O impositivo da confiança deve nos nortear para a frente. As caminhadas, os passos firmes, elas começam nas nossas demonstrações de confiança de que vamos vencer, de que vamos seguir, de que seguiremos adiante. Abandonemos a pressa e esqueçamos o desânimo. Sem pressa. O nosso planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. E nesse tempo todo, Jesus ainda insiste amorosamente, pacientemente, sem pressa, para que nós aprendamos o que significa o seu amor, que ele traz notícias do nosso Deus, do Pai de toda a humanidade. Sem pressa. Esquecer o desânimo. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Muitas vezes nós nos sentimos sem energia, perdemos a confiança. Hesitamos, temos dúvidas. Esqueçamos esse desânimo, essas dúvidas, essas hesitações. Confiemos neste projeto chamado amor. Confiemos que fazemos parte desse projeto. Confiemos que Jesus, o nosso irmão mais velho, sempre seguiu adiante de nós e não nos deixaria cair em nenhuma cilada, a não ser pelas nossas próprias hesitações, pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios equívocos. Mas ele sempre mostrou o caminho a seguir. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Não temos pressa. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Fazer o nosso melhor hoje, o que estiver ao nosso alcance hoje.
no ambiente que fomos colocados. A vida, as leis, o amor se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito, ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a nos inclinar para a negação e para a morte. Está aí a fórmula para caminharmos com êxito. Avançar sem vacilações. Amar, aprender e servir. O roteiro para caminharmos com êxito. Avançar sem vacilações. Amar, aprender e servir. Nessa peregrinação, a dúvida é sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, queridos amigos, que aprendamos com o apóstolo Tiago, que reflitamos com Emmanuel para não duvidarmos, não permitamos que a dúvida se interponha como sombra entre a nossa necessidade e o poder do Senhor. A nossa necessidade, queridos amigos e irmãos, é avançar, é progredir, é seguir adiante. E o poder do Senhor é nos fortalecer, é nos dar as mãos, é ser guia e roteiro para a humanidade. Então não deixemos que a dúvida se interponha como elemento intermediário entre a nossa necessidade e o poder do Senhor. Tenhamos essa certeza, tenhamos essa confiança e tiremos de nossas convicções, de nosso momento, a dúvida. Tenhamos a confiança de que Jesus segue adiante. Confiemos nele, confiemos em nós, sigamos adiante. Muita paz.